Retomando, vamos dar continuidade então aos principais conceitos da teoria psicanalítica de Melanie Klein. Então a gente falou que a Melanie Klein é uma psicanalista que trabalha com a relação de objetos, né? Ela tem a relação de objetos como parte principal da sua teoria. E quando a gente fala em objetos, a gente primeiro lembra de que, como a gente colocou até naquele esqueminha anterior, que o bebê, quando nasce, ele então possui, né, esses impulsos ou instintos inatos, que inclui a pulsão de morte. E para cada impulso é necessário então um objeto onde o bebê possa descarregar e manter uma relação com esse objeto. Então a gente tem, por exemplo, o impulso de fome, que é então saciado pelo seio bom, o objeto parcial inicial com o qual o bebê se relaciona. E assim como o impulso sexual tem um objeto sexual com seu fim. Então as primeiras relações objetais do bebê são com o seio materno, em seguida com o rosto e as mãos da mãe e assim por diante, quando ele inclui o terceiro, com o pênis do pai. Então a gente ainda está falando em objetos parciais, mas já evoluindo para objetos que não são exclusivamente o seio materno, mas já outras partes da mãe e inclusive o pênis paterno. Então esses objetos eles são introjetados, dando origem aos objetos internos, né, que ganham força própria. Que a gente viu que Melanie Klein fala desse mundo interno do bebê, povoado por essas relações que ele tanto faz em realidade quanto internamente e que ele então introjeta, formando protótipos de relações objetais posteriores. Então o bebê ele está em constante conflito entre o instinto de vida e o instinto de morte, entre bom e mal, amor e ódio, criatividade e destruição. Então, à medida que o ego avança em direção à integração, os bebês vão preferir naturalmente sensações gratificantes em relação às sensações frustrantes. Então, na tentativa de lidar com essa dicotomia de bons e maus sentimentos, os bebês vão estar organizando as suas experiências em posições, ou seja, formas de lidar com os objetos internos e externos. Então a gente vai aí falar das duas posições que a Melanie Klein vai pontuar, que é a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Então lembrando que o conceito é de posição e não de estágio, justamente para falar de algo que não é estanque, que não é fixo, mas que é dinâmico. Então a posição esquizoparanoide ela é uma posição que foi definida por Melanie Klein em 1946 para caracterizar os 4 primeiros meses de vida do bebê, onde esse vivencia predominantemente ansiedade do tipo paranoide, ou seja, ansiedade persecutória de aniquilação, que vem justamente desse instinto de morte, que é projetado no seio e que dá essa ideia de um seio mau e perseguidor, e o seu ego e seus objetos encontram-se em estado de divisão, daí o termo esquizoide. Então a gente viu que essa defesa inicial do bebê é tentar manter em separados objetos bons e objetos maus, justamente para se proteger dessa ameaça de aniquilamento. Então o nome posição esquizoparanoide vem da ansiedade que o ego experimenta, uma ansiedade paranoica, paranoide, e um processo de divisão, né, que tem aí com esse nome esquizo, que marca essa posição, a divisão dos objetos parciais. Então, a posição esquizoparanoide ela é fundamentalmente caracterizada por relações de objeto parcial, primordialmente o seio materno, onde a divisão ou splitting, a introjeção e a projeção são os primeiros mecanismos de defesa do ego, além da identificação projetiva. A posição depressiva, curiosamente, ela foi definida por Melanie Klein antes da posição esquizoparanoide, em 1934. Então, para que a passagem da posição esquizoparanoide para a posição depressiva ocorra, é necessário que tenha havido a prevalência das experiências boas sobre as experiências más, ou seja, a pulsão de vida deve prevalecer sobre a pulsão de morte. Com isso, os objetos bons e maus podem ser aproximados, culminando numa integração.
A relação de objeto, então, passa a ser total, com uma mãe inteira e diferenciada do bebê, já que o ego do bebê também é um ego total, cada vez menos dividido. O bebê reconhece que a mãe é a mesma pessoa que o satisfaz e que o frustra, que ele ama e odeia. Ele depara-se, então, com a própria ambivalência e com a ansiedade de ter destruído a mãe com seu ódio, em sua fantasia. Então, luto e culpa são experimentados. Daí ela nomear de posição depressiva, né? A partir desse luto e dessa culpa, é como se o bebê então deprimisse. Mas é essa depressão, entre aspas, que vai permitir a integração do bebê. Então a gente tem um processo aí realmente bastante dinâmico. A partir do momento que o princípio de realidade vai se colocando nessa relação de objeto inicial do bebê com o seio, a partir do momento que ele vai tendo mais experiências boas, amorosas e gratificantes do que sensações e situações frustrantes, ele vai podendo perceber que esse mesmo objeto que o nutre, que o traz amor, também é aquele objeto que falta, que frustra. Então ele vai percebendo que essa mãe é mais do que um simples seio no qual ele está ali à disposição o tempo todo. Então essa percepção de uma mãe inteira é simultânea à possibilidade de integração do ego, que vai diminuindo a necessidade da divisão, e ele vai percebendo que bom e mal convivem tanto dentro dele quanto no objeto externo. Então é também nessa posição depressiva que o bebê então vai passar a diferenciar fantasia de realidade e realidade interna de realidade externa. Outra modificação importante, o pensar desarticulado e concreto da posição esquizoparanoide dá lugar à capacidade de vincular e abstrair, formando a base do pensar esperado de um ego maduro. A formação simbólica tem aqui a sua gênese. Então, a partir da fantasia inconsciente, inicialmente um pensamento mais desarticulado, até porque ele também está dividido, ele é um pensamento mais concreto, ele começa a ter aí uma base de uma possibilidade de simbolismo, de uma capacidade de abstração, que vai fazer parte então de um pensar mais maduro e mais adulto. Então, contra o sentimento depressivo e o desespero de ter arruinado a mãe, quer dizer, ele também teme ter destruído, né, o objeto bom com seus ataques, o ego do bebê utiliza-se de defesas disponíveis, entre elas as defesas maníacas de controle onipotente, triunfo e desprezo, né, que Melanie Klein chama de tríade maníaca. Controle onipotente, triunfo e desprezo. Com o objetivo de quê? De negar a realidade psíquica e suportar a dor depressiva. Então a gente vai perceber que Melanie Klein vai pontuar toda a patologia fazendo referência a essas posições. Então a gente tem as patologias mais graves, como as psicoses, as esquizofrenias, sendo caracterizadas pela posição esquizoparanoide. Então, o sujeito psicótico, ele tende a fazer uso, relações de objetos parciais, ele tende a fazer essa divisão de bom e mal para se proteger, ele está sempre terrorificado com essa possibilidade de desintegração, de aniquilamento, ele confunde realidade externa com realidade interna, né? Quer dizer, o princípio do prazer está ali mais atuante do que o princípio de realidade. Então a gente tem, caracterizando essas posições, ela também está pontuando para as patologias, inclusive nos adultos. E a posição depressiva já vai falar, primeiro, para você ter chegado a essa posição depressiva, é sinal de que as experiências de vida foram prevalentes às experiências de morte. Então você consegue sustentar essa integração, né, essa diferenciação do outro, se perceber como alguém diferenciado da sua mãe, permitindo uma maior consciência de si e do outro e da realidade. Agora, não sem um sentimento aí de culpa, daí o termo depressivo, que o ego então vai fazer uso de outros tipos de defesa com o objetivo de negar essa dor psíquica, né? De negar essa dor depressiva da perda do objeto primordial. Então, se a pessoa consegue passar, e lembrando, como é posição,
isso é um vai e vem, não são situações estanques, acaba uma posição e começa outra. E mesmo ao longo da vida adulta, as pessoas que possam já estar mais integradas na posição depressiva, dependendo de situações de vivência, de perda, né, de separação, de situações angustiantes, ela muitas vezes recorre a essas defesas ainda desorganizadas de uma posição esquizoparanoide. E lembrando outro ponto fundamental, então a Melanie Klein vai colocar que essa ansiedade psicótica, ela está presente em todos nós nesse início do desenvolvimento infantil. Então, por isso, essa fronteira ser muito mais tênue, né, entre patologia e neurose, entre psicose e neurose, entre saudável e patológico. Quer dizer, todos estamos aí podendo passear por essas posições. Obviamente que quanto maior, mais grave é a patologia, mais significa que essa diferenciação, esse luto por essa separação inicial foi insuportável, insustentável, que faz com que a pessoa se mantenha atrelada à posição inicial do desenvolvimento, que é a posição esquizoparanoide. E aí a gente vai falar de 3 conceitos que a gente já vem falando, mas que agora a gente vai estar definindo, né? Que é introjeção, projeção, identificação projetiva. Então, introjeção. Os bebês fantasiam incorporar, né, a seu corpo mesmo, colocar para dentro, aquelas percepções e experiências que tiveram com o objeto externo, originalmente o seio materno. Então, normalmente, o bebê tenta introjetar objetos bons, incorporá-los dentro de si como uma proteção contra a ansiedade. Contudo, também acontece a introjeção de objetos maus, né, que a gente viu decorrentes lá da própria pulsão de morte. Para quê? Para obter o controle sobre eles. Então, quando os objetos maus são introjetados, eles se transformam em perseguidores internos capazes de aterrorizar os bebês. Os objetos introjetados não são representações precisas dos objetos reais, mas influenciados pelas fantasias das crianças. Então, lembrando que a teoria kleiniana vai estar sempre marcada por esse permeio da fantasia inconsciente nas relações objetais do bebê. O conceito de projeção vai colocar que, assim como os bebês usam a introjeção para incorporar os objetos bons e maus, eles empregam a projeção para se livrar deles. Então, é a fantasia de que sentimentos e impulsos próprios, na verdade, residem em outra pessoa e não dentro do próprio corpo. Então, ao projetarem impulsos destrutivos incontroláveis nos objetos externos, os bebês aliviam a ansiedade insuportável de serem destruídos por forças internas perigosas. Também lembrando que isso é um processo dinâmico, projeção e introjeção vão acontecendo simultaneamente. E aí esses 2 conceitos se unem num conceito maior que Melanie Klein coloca, que é da identificação projetiva. Então, esse termo foi conceituado por Melanie Klein em 1946, num artigo dela intitulado Notas sobre alguns mecanismos esquizoides, que está no livro Os Progressos da Psicanálise. E aí a gente tem algumas definições para nos ajudar a entender esse conceito. Então, identificação projetiva, um mecanismo que se traduz por fantasias em que o sujeito introduz a sua própria pessoa totalmente ou em parte no interior do objeto para o lesar, para o possuir ou para o controlar. A identificação projetiva se liga aos processos de desenvolvimento que surgem durante os 4 primitivos meses de vida, a posição esquizoparanoide, quando a divisão está no seu máximo e predomina a ansiedade persecutória. O ego ainda está, em grande parte, não integrado e, por conseguinte, passível de dividir a si e suas emoções e a seus objetos internos e externos, embora a divisão seja também uma das defesas fundamentais contra a ansiedade persecutória. E uma última definição: um mecanismo de defesa psíquico no qual os bebês dissociam partes inaceitáveis de si mesmos, as projetam em outro objeto e, finalmente, as introjetam de volta de forma alterada e distorcida. Ao incorporarem o objeto de volta, os bebês acreditam que se tornaram como aquele objeto, isto é, se identificaram com aquele objeto.
Então, a primeira coisa, identificação projetiva não significa mecanismo patológico, não. Obviamente, a patologia vai estar colocada, como a gente viu, como ele é um mecanismo que é muito mais usado na posição esquizoparanoide, então a patologia vai estar no uso excessivo da identificação projetiva com a intenção de colocar para fora o que é mal, manter dentro o que é bom. Então, a identificação projetiva é um mecanismo que faz parte do desenvolvimento normal de todo ser humano, só se torna patológico se for utilizado como única defesa e de forma massificada, que vai estar indicando para a gente a prevalência de uma posição esquizoparanoide. Então, o nome já diz, identificação projetiva. Você projeta no outro algo que você não suporta, mas o mecanismo de introjeção, ele acontece de novo e acaba ocorrendo aí uma identificação. Quer dizer, o bebê vai construindo o seu mundo interno, a sua identidade, o seu self, a partir dessa identificação projetiva com as relações de objeto que ele vai formando. Inicialmente com a mãe, posteriormente com o pai e por aí adiante, nas relações futuras, inclusive enquanto adultos. E para a gente fechar a parte conceitual, a gente tem aí dois conceitos que também são bem característicos da teoria kleiniana, que é o conceito de inveja, quer dizer, e o conceito de ciúme, que vem mais para a gente poder diferenciar esse conceito primordial, que é o conceito da inveja. Então, a inveja ela foi conceituada por Melanie Klein em 1957, como sendo aí um sentimento já atuante desde o nascimento, podendo afetar substancialmente as experiências mais primitivas do bebê. Então, a base da inveja, ela reside aonde? Na fantasia do bebê, quando esse encontra com fome, sozinho, de que o amor e a dedicação da sua mãe lhe são recusados deliberadamente ou guardados para a satisfação própria da mãe. Então, logo no início da vida do bebê, a inveja surge e é dirigida ao seio materno. É suscitada pela satisfação proveniente do seio e a percepção de que essa fonte nutritiva de amor e conforto se encontram fora do eu. Então, caracteriza-se por uma relação dual, onde o bebê inveja o objeto seio por suas qualidades e posses. É, portanto, experimentada em termos de objetos parciais e considerada como a mais primitiva externalização da pulsão de morte por atacar a fonte de vida. Então, de novo, é um sentimento inato, está ali desde o início. Ele, então, é dirigido ao objeto parcial seio, que é fonte nutritiva. Então, o bebê começa a invejar quando ele começa a perceber que essa fonte não está dentro dele, que essa fonte é externa a ele. Então ele começa a invejar essa fonte e é onde ele também começa a direcionar os seus ataques. Por isso que na passagem da posição esquizoparanoide para depressiva, ele sente culpa, porque ele entende que ele acabou também destruindo essa fonte de amor e de nutrição. Então a inveja, como ponto principal aqui, ela vai se caracterizar por uma relação dual, então é o bebê e o seio, porque é objeto parcial ainda, e a inveja vai se dar pelas posses e qualidades que aquele objeto tem. Então, o bebê quer aquilo para si. Então, é uma relação dual de objeto parcial ligada à posição esquizoparanoide. O que vai diferenciar, que a gente vai ver depois, do ciúme, que vai falar de uma triangulação e não de uma relação dual. Então, se a inveja for intensa, ela vai interferir no curso natural da posição esquizoparanoide. Isso porque, lembrando, a divisão, o que é ideal e perseguidor, e o que é bom e o que é mal, sofrerá alteração, uma vez que o objeto ideal, sendo invejado pelo bebê, ele vai ser atacado e danificado. Então, com isso, há uma confusão entre o que é bom e o que é mal, e o ego é privado da sua capacidade de crescimento, porque é importante que essa integração seja feita para que o ego possa se diferenciar do objeto externo mãe. Então, a predominância de sentimentos de culpa e perseguição, levando a inveja a afetar o desenrolar da posição esquizoparanoide, contribui para a sua psicopatologia. Então, mais uma vez, a inveja por si só não é um conceito patológico. Ela está fazendo parte do processo inicial do bebê, ela só vai se tornar
algo patológico, um sentimento patológico, se ela for intensa a ponto de prejudicar a integração egóica. E, no entanto, se a inveja não for avassaladora, ela é superada e modificada pela gratidão, conforme o ego vai se tornando mais integrado. Então, o que a gente tem como um processo de amadurecimento em relação à inveja é a gratidão, que é até um livro famoso da Melanie Klein, Inveja e Gratidão. Então você passa a não mais invejar, a não querer ter posse do que o outro tem, mas você passa a ser grato por aquele outro estar oferecendo a você o que ele tem de bom e de amoroso. E aí, para diferenciar do ciúme, o ciúme, então, ele vai ser caracterizado por uma relação triangular, de posse ao objeto amado e remoção do rival. Pertence, portanto, a um período de vida em que os objetos são claramente reconhecidos e diferenciados uns dos outros. Até porque, para haver um terceiro nessa relação, significa que o bebê não está mais lidando com o objeto parcial seio, ele já entendeu que essa mãe ela é integrada, ela já entendeu que existe um outro na vida dessa mãe, que é o pai. Então, é nessa relação triangular que o ciúme acontece. Quer dizer, a ideia aí é excluir o rival para manter o objeto amoroso em sua posse, em sua mão. Então, com isso, a gente finaliza os conceitos principais da teoria kleiniana. A gente vai passar, então, a ver como é que essas questões aparecem em relação aos concursos. O que a gente costuma ter são teorias, são questões, aliás, de uma teoria bem geral, nada muito específico, e que sempre ter assim, um contraponto em relação à teoria freudiana, por exemplo, mas o ideal é que esses conceitos possam trazer essa ideia abrangente do diferencial da teoria kleiniana para que vocês possam então aplicar nas questões dos concursos. Então a gente tem aí uma primeira questão que foi feita pela CESP, concurso de auditor fiscal de controle externo, no cargo obviamente de psicologia, em 2011. Então, acerca da teoria kleiniana, julgue o item subsequente. A criança, a partir da experiência com o seio bom, via introjeção, tenta proteger-se da ameaça de aniquilação, certo ou errado? Então, a gente vê que numa frase curtinha, ele faz uso de vários conceitos da teoria kleiniana: seio bom, introjeção, ameaça de aniquilação. Então, se a gente não tem esse início, essa base, a gente fica um pouco perdido sem entender do que ele está falando. Então, essa questão ela está correta, ela é certa, porque o que a gente viu? A primeira relação da criança é uma relação com o seio, com o objeto parcial, via introjeção, então ela vai poder ter essa relação dentro dela, porque ela se utiliza do mecanismo de introjeção para se proteger da ameaça de aniquilação, como a gente viu. Tem o seio bom, mas tem o seio mau e aquele quantum da pulsão de morte que fica ali ameaçando o bebê de se desintegrar, de se aniquilar. Então, é uma sentença que está correta. A seguinte: a criança direcionaria seus desejos a objetos sempre relacionados à mãe, ou seja, seio bom e seio mau. Não seria possível a criança ter o pênis como objeto. Essa é uma divergência da teoria kleiniana em relação à teoria freudiana. Então, vamos por parte. O início, a gente entende que está correto. Ela vai direcionar os seus desejos a objetos. Sempre a gente tem que ter cuidado com essas palavrinhas, Sempre, exclusivamente, isso sempre traz um gatilho pra gente de atenção. E aí, tá, direcionados à mãe, ou seja, seio bom e seio mau. Ok, se fosse parar aí, mesmo com sempre, estaria correto. Agora, não é possível a criança ter o pênis como objeto. A gente viu o quê? Que inicialmente a relação que a criança tem de objeto parcial é com o seio materno. Só que existe um processo de evolução, desse seio ela passa a perceber o rosto da mãe, as mãos da mãe, e Melanie Klein fala pontualmente o pênis do pai. Então existe sim a possibilidade, a relação de objeto que a criança estabelece
com esse pênis paterno. Obviamente, no momento secundário, quando ela também começa a perceber esse terceiro na relação dual com a mãe. Então, essa questão aqui está errada, no sentido de que ela exclui a possibilidade da criança de manter uma relação de objeto com o pênis paterno. A seguinte, segundo essa teoria, né, kleiniana, as relações interpessoais do indivíduo são influenciadas pelo fato de que, quando criança, ele se relaciona com objetos totais, entre os quais se inclui o seio. Então, vamos lá. As relações interpessoais do indivíduo são influenciadas por ele se relacionar com objetos totais, que inclui o seio. Quer dizer, de cara, a gente tem um erro conceitual aí, quando ela diz que o seio é um objeto total. Então, a gente já viu que não, o seio é um objeto parcial. Quando ela se relaciona com o objeto total, ela já se relaciona com a mãe inteira. Ela já compreende que aquele seio é uma parte integrante de uma pessoa maior do que esse objeto parcial. Então, é uma questão que está equivocada, que está errada. E assim, é bem clara, né, justamente porque ela vai... um erro conceitual mesmo, bem objetivo e bem claro. O objeto total não diz respeito ao seio. E a última dessa questão da CESP, né, a representação psíquica dos objetos introjetados pela criança é enviesada pelas fantasias. Certíssima, né? A gente pontuou aqui várias vezes, sempre e toda relação de objeto que a criança constrói e mantém é sempre permeada pelas fantasias inconscientes. Isso é algo assim até de um diferencial na teoria kleiniana, a importância que ela dá às fantasias inconscientes. E uma última questão da Consulplan, de Montebello, 2011, as citações que se relacionam a importantes conceitos da teoria de Melanie Klein sobre a estruturação da personalidade. Observe, abre aspas, baseia-se no amor e visa a posse do objeto amado e a remoção do rival. Pertence a uma relação triangular e, portanto, a um período da vida em que os objetos são claramente reconhecidos e diferenciados uns dos outros, fecha aspas. Outra afirmação, abre aspas, é uma relação de duas partes. Visa a que seja tão bom quanto o objeto, mas, quando isso é sentido como impossível, visa a danificar a bondade do objeto para remover a fonte de sentimentos. Fecha aspas. Os conceitos trabalhados nas citações são, respectivamente, A. Ódio e reparação. B. Objeto bom e objeto mau. C. Posição paranoide e posição depressiva. D. Ciúme e inveja. E E. Fantasia e medo. Então, são conceitos que a gente pontuou também bastante no nosso trabalho e que tem aí a diferenciação conceitual já de cara, quando ela fala de uma posição triangular, né, na primeira afirmação, ela está dizendo que você está falando de uma relação triangular, onde você visa, né, o objetivo é ter a posse do objeto amado e a remoção do rival, então você está falando de 3. Se você está falando de um terceiro, você já não está mais na posição esquizoparanoide, você já está falando de uma posição onde há uma integração de ego e do outro, né, que é o que ela completa no final, quer dizer, um período de objetos que são reconhecidos e diferenciados um do outro, em contraponto a uma relação ali dual, onde você inveja, quer dizer, já estou eu aqui, né, colocando a definição, né, quando você quer a posse do objeto, né, porque é algo que você quer ter para si. Então a gente está falando aí dos conceitos de inveja e ciúme. A inveja é um conceito tão forte na teoria kleiniana que tem livros específicos sobre ela. Então é isso. Espero que com essa aula vocês possam ter aí uma segurança de poder trabalhar as questões que envolvam a teoria kleiniana e que eu possa ter, de alguma forma, colaborado para a compreensão dessa teoria tão diferenciada que é dessa psicanalista que faz parte da escola inglesa da psicanálise, Melanie Klein. Então, obrigada pela atenção.